Olá, meu nome é Tarlene e hoje nós vamos falar sobre o funcionamento da pilha. E eu vou construir junto com vocês como que é uma pilha de Daniel. Aqui nós temos, então, dois potinhos, vamos pensar assim, um com solução de sulfato de zinco, outro com solução de sulfato de cobre. Nesse primeiro compartimento, vamos colocar, então, uma placa de zinco e no outro nós vamos colocar uma placa de cobre. Metal zinco, metal cobre. Essas placas, então, foram ligadas por um fio. Aqui teremos, então, uma lâmpada ou um voltímetro para medir a corrente, né? A diferença de potencial aqui. E o que vai acontecer? Para a gente saber qual metal vai receber e qual metal vai doar elétron em uma pilha, a gente precisa olhar para o potencial de redução, que é um potencial já tabelado. Aqui nós temos que o potencial de redução do cobre é muito maior que o potencial de redução do zinco. Então, o zinco vai doar elétrons para o cobre. Por quê? Potencial de redução fala em receber elétron. Então, até coloquei aqui, ó, reduzir, recebe elétron. Quem oxida, ou seja, dá elétron. Então, aqui é um macete para a gente conseguir lembrar. Então, se o zinco vai doar elétron para o cobre, nós vamos ter um fluxo de elétron nesse sentido. Que nós temos uma solução do sal de zinco e aqui do sal de cobre, é uma solução iônica, nós vamos ter vários íons cobres, 2+ aqui dentro e também SO4, 2-. E aqui, zinco 2+ e SO4, 2-. À medida então que o zinco doa elétron para o cobre, esses íons cobre 2+ vão se achegar aqui onde está ficando carregado de elétrons e vão receber esses elétrons. Uma vez que o cobre recebe esses elétrons, a gente pode representar assim, ó, cobre 2+, mais 2 elétrons, dando cobre 0. Então, o cobre está passando de inox 2+ para cobre 0. Então, está formando cobre metálico. Com o passar do tempo, então, o cobre metálico vai se depositando nessa placa. Então, nós podemos dizer que há um aumento de massa nesse compartimento, ou seja, nessa placa, melhor dizendo. O zinco, por sua vez, vai ter uma diminuição de massa. Por quê? À medida que essa placa vai perdendo elétrons, ela vai corroendo. Isso é o processo de oxidação, ele está dando elétron, então ele está corroendo aqui. Nós temos uma diminuição de massa. Outra coisa que acontece é que à medida que o zinco, a placa de zinco perde elétron, nós temos a formação de mais cátions aqui, zinco 2+. Então, essa solução começa a ter um excesso de cargas positivas aqui. E para que essa pilha continue a funcionar e mantenha a neutralidade, é necessário se colocar o que a gente chama de ponte salina, que é um conector que vai estar conectado aqui nas duas soluções, um tubo de vidro em formato de U, em que se coloca KCl, que é um sal. Então, como aqui está tendo um excesso de cargas positivas, o cloreto vai migrar para cá para manter a neutralidade dessa pilha. E o K+, vai migrar para o lado de cá para manter a neutralidade. Então, porque aqui, como o cobre 2+ está ganhando elétron transformando em cobre 0, nós passamos a ter então um excesso de cargas negativas aqui. Então, aqui precisa vir cargas positivas para manter essa neutralidade. O polo aqui, onde fica o zinco, é chamado de anodo, onde ocorre a oxidação. Então, no anodo, nós temos que ocorre a oxidação. Onde ocorre a redução, nós chamamos de cátodo. O polo negativo será o anodo e o polo positivo será o cátodo. Para a gente não esquecer, é só pensarmos que os elétrons fluem sempre para o polo positivo. Negativo atrai positivo. Então aqui nós temos o polo positivo da pilha e aqui nós temos o polo negativo da pilha. Então no anodo ocorre oxidação, polo negativo. No anodo também há um aumento da concentração de íons zinco 2+. Devido à perda de elétrons aqui.
e há uma diminuição da massa, então haverá corrosão nessa placa. Aqui, o contrário, nós temos um aumento de massa, temos uma diminuição da concentração de cobre 2+, uma vez que esse cobre 2+ está capturando elétrons, aqui o polo positivo, cátodo, redução. Então aqui nós temos alguns macetes para a gente conseguir então pensar como funciona essa pilha. Na pilha, o positivo será o cátodo. É importante saber isso porque quando aprendemos eletrólise vamos perceber que o polo vai se inverter. Então vamos pensar na palavra pipoca, pilha, positivo, cátodo. Também é interessante lembrar, oxidar, dar elétron. Então o zinco está oxidando, ele está dando elétron. Reduzir, receber elétron. No caso, quem está recebendo é o cobre. No cátodo ocorre redução, no anodo ocorre oxidação. E lembrar que a ponte salina garante a neutralidade elétrica.